Hoje é o nosso segundo dia de devocional em Efésios. Hoje a gente vai para a segunda parte, Efésios 2, do versículo 15 ao versículo 21. Espero que ontem tenha sido um bom dia para você, que a palavra tenha enraizado no seu coração. Antes de começar o devocional, eu sempre costumo tirar um tempo de silêncio nos meus devocionais particulares, né? Como eu falei para vocês, aqui não é uma aula, não vai ser um grande estudo bíblico, versículo por versículo em Efésios. Também não vai ser meu devocional particular, porque não tem como eu fazer devocional assim, né, particular, pessoal, na frente de vocês. Mas vai ser, vamos falar assim, um estudo devocional, uma live de estudo devocional. Todas as lives ficarão gravadas, tá? Se você tiver aí com sua Bíblia, você pode abrir, ir anotando. Eu tô aqui com o meu cafezinho, eu gosto de fazer do meu momento devocional. Tô até com a velhinha aromática aqui, gosto de deixar o ambiente cheirosinho da casa. Tem uma musiquinha de fundo. Eu gosto de fazer com que meu devocional seja um momento bem prazeroso, bem especial, assim, sabe? Pra eu curtir bastante. Então, preparar o ambiente também é legal. Então, vamos lá em Efésios 1. Ontem a gente gastou mais um tempinho, que eu precisei explicar algumas coisas sobre a carta de Efésios. Efésios é muito rico, como a gente falou no devocional passado, ontem. Efésios é como se fosse um baú de tesouro muito pesado. Então, tem muito conteúdo, tem muita coisa que Paulo está falando ali. A gente poderia gastar muito tempo em cada um dos versículos, em cada uma das palavras, meditando, vendo o original, fazendo correlações com outras passagens. Tem muita coisa preciosa em Efésios. Outra coisa que eu falei ontem, que eu quero relembrar você, toda vez que a gente falar do livro, da carta de Efésios, vamos imaginar as montanhas, né? É uma visão do alto do Evangelho. Paulo está nos convidando a subir e olhar de cima. Isso é muito importante para nós, esse é um dos objetivos dos devocionais, é a gente refrescar nossos olhos, porque no dia a dia as coisas da vida nos cansam, as coisas da terra, da rotina, é comum cansar os nossos olhos e a gente esquecer das maravilhas do Evangelho. Então a gente lê a Bíblia, a gente faz devocional, a gente ora, para isso, para refrescar os olhos. E Efésios tem sido um livro, uma carta fantástica para isso, para mim. Porque vai falar muito do Evangelho, vai falar muito do que Deus está fazendo, o que Deus fez em Cristo. A gente falou muito isso ontem, quero relembrar de novo, refrescar a sua memória. O que Deus fez em Cristo. Paulo, me conta hoje. O que Deus fez em Cristo? O que Deus está fazendo hoje? Né? A gente viu no devocional passado as bênçãos espirituais, falei de 6 ou 7 bênçãos que Paulo fala aqui, né? Da eleição para a santidade, a predestinação para sermos filhos, o conhecimento, a revelação, o perdão dos pecados, o selo do Espírito, né? Então isso é algo para a gente meditar muito tempo. Então eu queria começar hoje, a gente orou no final ontem, mas hoje eu queria começar orando, porque o trecho que a gente vai trabalhar hoje é o trecho que fala dos olhos do coração serem iluminados. Então, eu queria começar orando. Feche seus olhos. Senhor, obrigada pelo dia de hoje, por essa manhã, porque as tuas misericórdias se renovam, Senhor. Nós queremos aquietar nosso coração, nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, Senhor, para ouvir as tuas verdades. Nós queremos que não seja só um momento simplesmente de ouvir alguém falando no Instagram. Eu te peço que o teu Espírito fale a nós agora. Fale a mim, fale aos meus irmãos. Eu te peço, como o apóstolo Paulo orou aqui em Efésios, abre os olhos do nosso coração. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. Nós precisamos disso. Nós cremos no Evangelho, mas nós queremos ser relembrados, nós queremos ser fortalecidos. Nós pedimos que nosso homem interior seja fortalecido. Nós queremos aprofundar as nossas raízes em Ti, Senhor. Chega de superficialidade,
Nós perdemos tanto tempo conhecendo tantas coisas no mundo, tantas coisas que são passageiras, que não têm valor. Nós queremos conhecer aquilo que é eterno. Nós queremos agora já fazer aquilo que nós vamos fazer na eternidade. Nós queremos conhecer o Senhor. Nós queremos ter os olhos abertos e ver aquilo que é real, que é de fato real, Senhor. Abre nossos olhos nessa manhã, nos dá uma fé alegre, uma confiança exultante, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos começar lendo nosso trecho? Efésios 1, a partir do versículo 15. Eu tô lendo, me perguntaram ontem, na Almeida século 21, tá? Essa aqui é a minha Bíblia da Purpose Paper, mas a versão é Almeida século 21. Por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nessa era, mas também na vindoura. Amém? Primeira coisa para a gente pensar e contextualizar aqui também é que a gente está diante de uma oração de Paulo. Olha que legal, ele está escrevendo uma carta, né, para as igrejas, e ele diz: eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor por todos os santos. É um elogio, né, aos irmãos. Então Paulo fala disso e ele expressa o coração dele. Ele diz o seguinte: eu não cesso, eu não paro de orar por vocês e dar graças por vocês. E aí ele conta, né, para os irmãos a oração que ele tem feito. Eu tenho orado por isso aqui, ó. Então a gente está diante agora da palavra de Deus, mas também de uma oração apostólica. Como que Paulo orou, né? Muito legal isso aqui, porque é uma aula sobre oração. Como que a gente deve orar? Então a primeira pergunta que eu queria te fazer já essa manhã é o seguinte: pelo que você tem orado? Vamos avaliar nossas orações. Muita gente ora pelas coisas do dia a dia, pelas bênçãos materiais. E mais uma vez, eu falei isso ontem, vou falar hoje, não tem problema, não tá errado. Há alguns dias eu tô muito angustiada com boletos e eu oro pedindo a Deus sobre os boletos, né? Tem dia que eu tô preocupada com, sei lá, um problema do ar-condicionado, da cortina, da lâmpada. E Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus pessoal e não tem problema nenhum orar sobre isso, né? Não tem problema nenhum orar por um emprego, não tem problema nenhum orar por um vizinho, um problema, sabe, bem pequeno, que para nós muitas vezes é grande. Mas se essa é só a nossa rotina, é um problema. Se o que ocupa a nossa mente, as nossas preocupações e as nossas orações são apenas bens materiais e circunstâncias daquele dia, né? Se é só isso que você tem orado, tá faltando visão. Tá faltando o que a gente vai ver aqui em Paulo, e você já pode orar hoje igual Paulo tá orando. Por quê? Não é errado orar pelas coisas pequenas. É bonito orar, né? Porque a gente está envolvendo Deus nas coisas pequenas da nossa vida. Mas nós precisamos também orar por aquilo que é eterno. Pedir aquilo que é eterno. Entender que a circunstância do ar-condicionado quebrado, do boleto que não foi pago, por mais que ele está gerando preocupação em nós, existe algo que é maior. E Efésios inteiro, a gente já falou isso ontem, e a gente vai continuar falando até sábado,
Efésios está falando do plano de Deus, está falando do mistério de Deus. Está falando das dimensões da obra de Deus. Então, o convite para a gente meditar e se deleitar essas manhãs é de conhecer esse plano de Deus que vai além do meu boleto de hoje, que vai além do meu problema na cozinha, que vai além do meu problema com meu marido, sabe? Com os meus filhos, vai além, existe algo maior e eu tô dentro desse algo maior. Então, Paulo está orando aqui e a gente vai ver Paulo falar de outras coisas práticas, como eu falei, não tem problema, mas ele está orando aqui por questões espirituais no plano de Deus, que afeta o nosso físico, tá? Que afeta a nossa vida terrena, vocês vão ver isso, vai afetar a nossa vida terrena, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui para nós, ações de graça. Em ações de graças, vários momentos do Novo Testamento, mas principalmente na carta de Paulo, a gente vai ver esse estilo de vida de ação de graça, de agradecer, né? Quantas vezes a gente ora só pedindo, nosso devocional, nossos momentos com Deus de oração são só pedidos, tipo lista de supermercado, né? Senhor, eu quero isso, me dá isso, eu preciso disso. É errado? Não, mais uma vez, né? A própria Bíblia fala, seja conhecida as vossas necessidades. Então, não tem problema a gente expressar isso, mas é igual uma dieta de comida. Se você come só carne, sabe assim? Você precisa... Existe uma variedade aí na vida de oração. Então, será que na sua oração, primeira coisa que a gente falou, né? Você consegue ter a dimensão daquilo que Deus está fazendo, do plano de Deus, do Senhor, muito mais do que os bens materiais, eu quero te conhecer, sabe? Olha a coisa mais de cima. E a segunda coisa é, será que tem agradecimento? Será que tem um coração grato? Isso tudo tem a ver com visão. Olha só, é tipo, eu tô fazendo aqui um raio-x da vida de oração. Será que na sua oração, na sua vida de oração, os seus olhos conseguem ver aquilo que Deus já te deu? Porque muitas vezes a gente só vê o que está faltando. Senhor, está faltando dinheiro, está faltando mais obediência nos meus filhos, está faltando isso, está faltando aquilo, tal. Mas será que você consegue ver aquilo que Deus já te deu? E agradecer por isso? Ações de graças, eu não cesso, versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Agradecer. Eu, particularmente, gosto muito de começar a oração agradecendo, porque muda meu olhar. É um exercício de abrir os olhos e perceber aquilo que Deus já nos deu e aquilo que Deus já está nos dando. Às vezes eu vou orar para pedir algo, aí porque eu começo agradecendo, às vezes no meio do caminho eu até esqueço o que eu ia pedir. E às vezes até aquilo que eu ia pedir se torna desnecessário. Porque a gente vai agradecendo pela obra de Deus nas nossas vidas, o amor, a misericórdia, meu Deus, eu não mereço isso, obrigada porque, nossa, Deus já fez tanto, que já vai dando aquele contentamento, tá? Então, é um exercício, é um estilo de vida, o coração grato, ações de graças, né? O olho que percebe, o coração que percebe, eu não mereço, mas eu tenho, eu ganhei, eu poderia estar pior, né? Essa é a primeira coisa que eu queria meditar com vocês. Como tem sido o nosso estilo de oração, nossa vida de oração? Como tem sido os nossos pedidos? Vamos deixar Paulo nos ensinar a orar. Agora o versículo 17. Desculpa. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Olha o pedido de Paulo. A gente vai orar isso hoje mais, tá? Senhor, nos dê espírito de sabedoria e revelação. Essa é uma oração que você pode fazer. Essa é uma oração bíblica, né? Muita gente fala assim, eu tenho medo de orar errado. Pior é não orar. E nós temos o Espírito Santo
Então, essa coisa de orar errado, assim, em parte não existe, porque o Espírito Santo, vamos dizer assim, traduz para Deus, Deus entende o nosso coração e tudo mais. Mas, muitas vezes, o problema não é orar errado, porque o orar vai ser a consequência, é o pensar errado. Eu não quero pensar errado, eu não quero enxergar a vida de um jeito errado, né? Então, a gente vai corrigindo isso aí. Mas olha só o que Paulo fala aqui. A oração de Paulo. O que é que Paulo está pedindo? Imagina que você tem a oportunidade de participar de uma reunião de oração com os apóstolos, né? Os apóstolos que andaram com Jesus, ou o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo fora do tempo e tal. Aqui a gente está tendo, olha aí. Olha Paulo orando. Olha que bom que é ler a Bíblia, né? A gente tem acesso a essas coisas. Que Deus vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Gente, qual a diferença de sabedoria e revelação? Tem uma frase, agora eu não sei de onde eu tirei essa frase, tá? Eu anotei aqui, depois eu posso até postar. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. É possível que uma pessoa tenha muito conhecimento, mas não tenha sabedoria. Às vezes a gente olha pessoas na internet, por exemplo, e a gente vê, nossa, a biblioteca da pessoa, quantos livros ela tem. Nossa, ela tem muito conhecimento. Ela é muito inteligente. Nossa, que pessoa incrível. A gente olha a pessoa dando aula, né? A pessoa é muito habilidosa na fala. Às vezes a gente até se sente inferior e tal. Mas é muito possível que pessoas que tenham muito conhecimento, nossa, a pessoa leu muitos livros, ela sabe muitas coisas, né? Ela sabe até de cor. É possível que ela tenha esse conhecimento humano, e não seja uma pessoa sábia. É possível que ela tenha o baú da mente dela cheia de conteúdo, mas ela não consegue aplicar isso na vida dela. Ela não consegue fazer escolhas certas na vida. Sabe? Eu conheço pessoalmente pessoas que são nerds, né? Que são pessoas muito inteligentes, mas fazem escolhas erradas na vida. Aí você fala assim, gente, mas como que essa pessoa, né? Tal. Porque são coisas diferentes. É possível acumular conhecimento. E aí fica mais uma pergunta pra gente se fazer. Principalmente os amantes da teologia, da leitura. Eu me coloco muito nesse lugar, eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, eu tenho prazer, assim, às vezes, no próprio estudo. E é possível, sim, a gente acumular muito conhecimento, muito conteúdo, mas fazer escolhas erradas, não ter sabedoria. E Paulo aqui está falando da sabedoria, não a sabedoria humana simplesmente, né? Que existem muitos homens que não são convertidos e são sábios, né? Sabem fazer boas escolhas nas empresas, sei lá, várias coisas. Mas Paulo está falando da verdadeira sabedoria celestial, a sabedoria espiritual, que não apenas conhece as coisas de Deus, mas sabe viver, consegue aplicar na vida. Então aqui a gente está falando, Paulo está falando de revelação, né? O conhecimento de Deus. Mas a sabedoria também tem muito a ver com conhecer os caminhos de Deus, a forma de viver correto diante de Deus. E a gente tem aí, eu não sei como é que está na sua versão da sua Bíblia, a palavra espírito. Na minha está em minúsculo, espírito de sabedoria e de revelação. Tem todo um debate aí se é o Espírito Santo ou não, mas eu concordo que seja o Espírito Santo. E vou abrir lá em Isaías, você pode abrir comigo também, se você tiver com sua Bíblia, Isaías 11, que fala dos Espíritos de Deus. Eu acho essa passagem linda. Isaías 11, versículo 2. Esse capítulo todo eu acho bonito, mas o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Vou parar aqui. É só o comecinho aqui mais, ó. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Então, o Espírito de Deus,
até no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, Espírito Santo vai ser intercambiável termos como espírito de adoção, espírito de sabedoria e de revelação, tá? Então, a gente pode crer que sim, que está falando do Espírito Santo aqui, né? Que o Espírito Santo nos concede, é Ele que nos concede sabedoria e conhecimento nessa obra da Trindade, né? Nessa atuação aí da Trindade. Então, o que Paulo está orando aqui pelos irmãos? Ele pede que o Senhor dê espírito de sabedoria e de revelação. Mas é em que? Aí tá aqui, né? Vamos continuar. No pleno conhecimento dele. Eu nunca esqueço, sempre que eu leio essa passagem, eu lembro do Ângelo, porque ele deu muita aula sobre essa passagem aqui. E existe a palavra conhecimento, que em grego é gnosis, mas aqui não é gnosis, é epignosis, que é o conhecimento pleno. Então, olha só, a gente pode até se perguntar assim: Paulo, você está mandando uma carta para quem já é crente. Eu sou crente. Vocês aí são crentes. Como que eu estou pedindo espírito de sabedoria e revelação? A gente já não tem isso, né? A gente já não... Os olhos já não foram abertos? Aquele que é crente, aquele que converteu, já não tem isso? Como é que eu estou pedindo isso? Então estou pedindo coisa, sabe? Será que então é descrente? Não. Aqui a gente está vendo Paulo falar sobre uma continuidade da obra do Espírito Santo. E tá aí algo que a gente deve orar, que a gente deve pedir. E enquanto eu tô falando, você pode ir orando aí. Eu acredito muito no poder das orações curtas, sabe? Enquanto Deus está falando com a gente responde na hora. Pode ser uma frase pode conter muito do nosso coração, sabe? Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero isso, tá? Então, Paulo está falando sobre uma continuidade num processo. Converter, conhecer a Deus, ler a Bíblia toda, uma vez no ano, é só o começo. Tem muito para conhecer. Eu tenho falado isso com algumas pessoas, porque eu sofri isso. E às vezes sofro também. Não estou isenta. Muitas vezes a gente vive uma vida de tédio. Muitas vezes os problemas com tentação e pecado têm a ver com tédio espiritual. Tem a ver com a gente não conhecer as maravilhas de Deus em Cristo, da obra de Deus e de quem Deus é. Existe muito cristão vivendo um tédio espiritual. E às vezes cai em várias coisas e está enroscado em várias coisas. E o remédio para a sua vida é isso aqui. É espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Tá faltando conhecimento. Tá faltando encontro com Deus. Tá faltando o assombro, o se deslumbrar. Tá faltando mais. Tá faltando olhos abertos. Então, é possível que um crente verdadeiro sofra períodos de desânimo espiritual. É possível que um crente verdadeiro tenha períodos de escuridão, de desânimo. É possível. É possível que um crente verdadeiro às vezes fique estagnado, fica parado. Tipo, qual a última coisa que você se deleitou em Deus? Ah, foi na conferência de 3 anos atrás, quando eu descobri que Deus era Pai e a paternidade de Deus falou comigo. Glória a Deus. 3 anos atrás, irmão. Deus tem tanta coisa para nos revelar. A gente tem que perseguir isso. Então vamos orar hoje, Senhor, me dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem o Senhor é. Eu quero esse pleno conhecimento, eu quero esse conhecimento mais abrangente, mais profundo, mais completo. É claro que a gente não vai conseguir conhecer a Deus plenamente, no sentido, plenamente não, perdão, completamente. A gente nunca vai pegar uma fita métrica e passar ao redor de Deus e dizer, terminei. Porque Deus é Deus. A gente vai passar a vida e a eternidade sendo surpreendido por quem Deus é. Pelo conhecimento dele. E o conhecimento de Deus não tem a ver com... Muita gente acha que conhecer a Deus tem a ver com uma obrigação cristã. O pastor disse que eu tenho que ler a Bíblia. Meu pai disse que eu tenho que ler a Bíblia. O cristão lê a Bíblia. O cristão vai na escola bíblica dominical.
cristão tem que saber defender a sua fé. Não é simplesmente por isso. É porque é no conhecimento dele que o nosso coração se satisfaz, que o nosso coração é cheio, que o nosso coração é completo. É esse o sentido da vida, comunhão com Deus. Em João fala, né? A vida eterna é conhecer a Deus. Você foi salvo e você vai viver eternamente. E o que você vai fazer eternamente? Conhecer e se deleitar em Deus. Qual é a primeira pergunta do catecismo? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. É esse o nosso chamado. Conhecer a Ele. E quando a gente conhece, a gente se alegra e automaticamente se satisfaz e automaticamente, naturalmente, a gente glorifica Ele. Então, espírito de sabedoria e revelação. Essa é uma oração por fortalecimento, por conhecimento mais profundo, por sair da superfície. Uma crescente porção de sabedoria e pleno conhecimento. É isso que Paulo está orando aqui. Uma crescente porção de sabedoria e pleno conhecimento. E essa é uma oração que a gente nunca vai parar de fazer. Por nós e pelos nossos irmãos. Pela nossa igreja, pelos nossos filhos, nosso marido. Senhor, concede ao meu marido o espírito de sabedoria e revelação. Que ele cresça no conhecimento do Senhor. Mas também que ele tenha uma vida de sabedoria, né? Uma vida que vive, não só acumula conhecimento. Então, a gente vê essa oração apostólica aqui de Paulo como uma oração, primeiro de ação de graças, mas também de intercessão. É um pedido, a gente pode pedir coisas do Senhor, né? Deus gosta que a gente pede. Que pai, né? É como fala lá no Sermão do Monte, em Mateus. Que pai que o filho vai pedir pão, vai dar uma cobra. Nós temos um Deus que é pai. Ele gosta de ser a nossa fonte, nosso sustento. Então, se você quer pedir bem a Deus, pede aquilo que muda a sua vida, aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental. Vamos pedir espírito de sabedoria e revelação. Agora o versículo 18. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Vamos ficar agora no versículo 18. Sendo iluminados os olhos do vosso coração. O coração, na Bíblia, fala muito do centro, do cerne do ser. E é muito interessante porque é uma espécie de metáfora, porque o nosso coração não tem olhos, né? Mas está falando de revelação. Do nosso coração perceber quem Deus é. Perceber a realidade, a verdade. Sendo iluminados os olhos do vosso coração. Vamos lá em Provérbios? Hoje eu queria ler umas outras passagens, umas referências para a gente ler junto. Provérbios 4. Provérbios 4, versículo 23. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, olha aí o coração como o cerne do ser, as fontes da vida. Se você precisar guardar alguma coisa, guarda o seu coração. É o centro. Gente, isso aqui é um conselho tão forte, tão precioso. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como às vezes a gente não guarda nosso coração, né? A gente tá vendo o perigo chegando, a gente tá vendo a tentação chegando. Pode fechar, filho, a porta, por favor. A gente vê tudo chegando, mas a gente não guarda nosso coração. A gente não protege, a gente não coloca muros como um jardim, né? Um jardim precioso, a gente não protege. Então, o coração é o cerne do ser. Outra passagem que eu quero ler com você, Salmos 13, versículo 3. Salmos 13, versículo 3. Atenta para mim, ó Senhor meu Deus, e responde-me.
ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que meus inimigos não digam, prevaleci contra ele, e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Ilumina meus olhos. Essa expressão aparece muito em todas as escrituras. Salmo 19, 8. Vou avançar mais um pouquinho. 19. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Por último, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, presta atenção, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse versículo explica muito o que Paulo está orando aqui, dos olhos serem iluminados, né? Os olhos do vosso coração, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez. Olha que interessante, aqui nessa passagem, tem 3 coisas que os olhos do coração, ele ilumina e a gente começa a perceber, tá? Primeira coisa que Paulo tá falando aqui, a esperança do chamado, ou, não sei como é que tá a sua versão aí, esperança da vocação. Segunda coisa, riqueza da herança. E terceiro, seu poder sobre nós, tá? Então a gente tem 3 coisas que, enquanto Paulo tá orando, ele fala assim, que seja iluminado os olhos do vosso coração, para que vocês vejam a esperança da vocação. Qual é a esperança da vocação que Ele vos fez? Todo cristão, ele é um chamado. Ele foi alguém que foi chamado. A voz de Deus ecoou e te chamou. Eu fui chamado, você foi chamado. Todos nós fomos vocacionados por Deus. Deus disse, desperta, acorda, né? Então nós somos todos chamados. Todos nós temos um chamado de Deus. Não estou falando especificamente do chamado de um ministério. Eu estou falando do chamado da salvação, tá? A voz do Senhor nos acordou, Ele nos chamou e nós temos o chamado à santidade, a ser filhos de Deus. E é isso que o nosso coração queima. Então esse é o nosso chamado. E Paulo está falando que existe uma esperança. Eu gosto muito dessa realidade do evangelho dentro do tempo. E às vezes a gente perde isso. Presta atenção. Você não foi salvo só para o agora. Você não foi só salvo, que é o tal do pare de sofrer agora. Não existe uma promessa de Deus só para o agora. A promessa de Deus é para o futuro também. Qual a esperança do meu chamado? A esperança do meu chamado, a esperança da minha salvação, não é parar de sofrer só e meu casamento dar certo. Sabe o que eu estou esperando hoje? Sabe o que você está esperando hoje? A salvação eterna. A remissão do corpo, a redenção do corpo. A vida eterna. Sabe o que eu estou esperando? Eu estou esperando Jesus voltar. Eu estou esperando o reino de Deus. Eu estou esperando os céus descer para a terra. A esperança da minha vocação é ver todas as promessas de Deus se cumprindo. E eu não estou falando só das promessas pequenas sobre a minha vida. Eu estou falando das promessas cósmicas. Que a gente leu em Efésios já. De fazer tudo convergir em Cristo. Quando a gente assiste no jornal guerra acontecendo, pandemia, como que você reage? Como que você lida em relação a essas coisas? Tem muito a ver com sua esperança a respeito do futuro. Dá uma tristeza ver isso tudo acontecendo? Dá. A gente chora e a gente lamenta e tem que lamentar quando a gente vê, mas ao mesmo tempo, tá tudo bem, porque tá acontecendo exatamente como Deus falou. E tá se aproximando, não o fim da vida, mas o começo. Eu gosto muito da frase do Dietrich Bonhoeffer, quando ele morreu, antes dele morrer, ele falou, para mim este não é o fim, é o início da vida. Será que a gente tem essa dimensão cósmica do plano de Deus?
Porque às vezes o plano de Deus é muito só aqui. E eu não quero eliminar o aqui, porque o aqui faz parte do todo também. Mas às vezes é só aqui. É tipo assim, é só o meu futuro. É só a casa que eu vou construir, os filhos que eu tô criando. É só aqui. E o futuro? E a eternidade? Percebe? Então, vamos pedir a Deus hoje, Senhor, ilumina os olhos do meu coração, para que eu saiba qual a esperança da minha vocação. E essa oração de Paulo é tão real, tão verdadeira para nós hoje, porque a gente precisa disso. Porque a gente esquece. A gente precisa ser relembrado. Ou a gente esquece ou a gente nem sabe. Como eu falei ontem, a gente não tem dimensão da glória que é esse plano de Deus. A gente está triscando ainda. E eu não quero perder um dia, uma semana, um mês. Eu quero crescer nesse conhecimento. Senhor, abre os olhos do meu coração, ilumina os olhos do meu coração, para eu saber e conhecer a esperança da minha vocação. O que é que eu estou esperando? A esperança no futuro, o reino de Deus. Mas também, Senhor, ilumina os olhos do meu coração, para eu perceber, eu conhecer, eu ter noção da riqueza da herança. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? Efésios é assim, a gente falou isso ontem, né? A gente fica sem ar, porque Paulo não para, é uma torrente de água, vai falando. Mas Paulo também acumula palavra forte, porque riqueza já é uma palavra intensa, já é uma palavra forte. Mas riqueza da glória, sabe? Eu tô falando pra vocês, Efésios e o Evangelho, né? Tô falando da carta dos Efésios, mas o Evangelho é um baú de ouro que quanto mais a gente tira, mais riqueza tem. Agora, nesse momento, eu quero ler algumas passagens para você. Quero que você escute. Lembrando que é um devocional, então a gente tem que estar com o coração aberto para receber, o coração crendo, né? Romanos 9, versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que preparou de antemão para a sua glória, os quais somos nós. Agora eu vou ler outra passagem, Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Mais uma vez, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo. Agora Colossenses 1, versículo 27. A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Que mistério? A saber, Cristo em vós, a esperança da glória. É linda essa passagem, né? De novo. A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério. A saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Lindo. Olha aí mais uma vez. Riqueza. Deixa eu voltar aqui para Efésios.
Efésios 1, vamos voltar, 18. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? Lembra da herança? A herança vai aparecer o tempo todo em Efésios. Nós temos uma herança e nós também somos herança de Deus. O corpo de Cristo, a igreja, é herança de Deus, é propriedade. A melhor expressão seria isso, propriedade de Deus. Agora a terceira coisa, né? 3 coisas que os olhos do coração são iluminados para perceber. Primeiro, a esperança da nossa vocação, né? O que o futuro nos aguarda, o que a gente está esperando. Esperança tem muito a ver com isso, com esperar. O que a gente está esperando de verdade? Isso aí. Segunda coisa, riqueza. As riquezas da glória da sua herança nos santos. Como é rico, como é poderoso, como é belo, né? Aquilo que Deus está fazendo em nós, aquilo que Deus vai colher em nós, o plano de Deus, a obra de Deus em nós, na sua igreja. E por último, e não menos importante, versículo 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco? Senhor, abre os nossos olhos para ver a suprema grandeza do seu poder para conosco. Existe um poder de Deus atuando. Eu lembro muito nessa passagem do servo de Elias, lembra? Que ele não conseguia ver. Lembra que veio um batalhão, né, uns soldados, e ele ficou com medo, e Elias orou para que os olhos dele fossem abertos, e ele viu. Eu estava assistindo um desenho com as crianças, bíblico, né, um Superbook, e era exatamente esse episódio. E que interessante, é muito parecido com isso aqui. E de repente ele abre os olhos. Quando ele abre os olhos, ele vê os anjos do Senhor. Isso é com a nossa vida. É essa a oração de Paulo. Assim, às vezes a gente está diante de circunstâncias temporais, de pequenas circunstâncias da vida que nos doem, que nos trazem medo, que nos trazem insegurança. E o que a gente precisa orar? A gente precisa orar isso aqui. Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Ilumina os olhos do meu coração para eu ver aquilo que importa, aquilo que é real, aquilo que é mais poderoso do que isso que eu estou vivendo. E aí a gente tem aqui, ó, suprema grandeza do seu poder. Qual a visão que você tem de Deus? Qual a visão que você tem do braço de Deus, da força de Deus? Perdão, eu falei Elias e Eliseu, né? Isso mesmo, obrigada. Qual o poder de Deus? Como que é esse poder? Às vezes a visão que a gente tem de Deus é de um Deus fraco. Um Deus fraco. Um Deus que tá assim, tem o inimigo, o diabo, Satanás e Deus. E eles estão lutando. Não, isso não é a visão bíblica a respeito de Deus. A visão bíblica a respeito do poder de Deus é que Deus está muito acima. Esse é um dos problemas da visão do pessoal da batalha espiritual. Às vezes eles veem o diabo com mais força do que o próprio Deus, com um poder mais elevado do que o próprio Deus. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração para ver qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco os que creem. Olha só, Paulo está sendo bem específico. Existe um poder, o poder de Deus, ele está a favor, ele está trabalhando para nós os que cremos. Existe um poder de Deus atuando. E vou te explicar uma coisinha aqui sobre Efésios. Faz muito sentido Paulo estar falando para as igrejas aqui na região da Ásia e principalmente a igreja em Éfeso. Por quê? Porque Éfeso era um lugar de muito paganismo. Sabe, a Diana dos Efésios é aqui. Então, o contexto dessa igreja é um contexto de igreja que vive batalha espiritual. Uma igreja que lida com demônios, com potestades, com paganismo, com prostituição. E Paulo está falando o seguinte: ilumina, Senhor. Paulo está orando, ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração. Ilumina os olhos do coração dessa igreja para eles perceberem o poder de Deus que está atuando conosco. Né? Igual o servo de Eliseu. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos para perceber. E aí, irmãos, o negócio vai só melhorando. Lembra que eu falei da bola de neve, né? Uma bola de neve, que o negócio vai crescendo, uma avalanche.
ilumina os olhos do nosso coração para a gente ver o poder de Deus que o poder de Deus, qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, aí agora, segundo a atuação da força do seu poder que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. É muito legal a Bíblia, porque a Bíblia mesmo pergunta, a Bíblia mesmo responde. Senhor, ilumina os olhos do meu coração para eu ver esse poder, o seu poder que atua a meu favor. Mas que poder é esse? Como que é o poder de Deus? A Bíblia responde: o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder, o mesmo Espírito que levantou Jesus, que ressuscitou aquele corpo físico, glorificou ele. E não só isso, mas que fez ele ascender aos céus e se sentar à direita do Pai. Não tem poder maior. Não tem poder maior. Deixa eu ler Romanos com vocês, porque essa passagem aqui lembra muito Romanos 8. Romanos 8, 11. Eu amo essa passagem. Eu vou ler a partir do 10, tá? Para pegar o contexto. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. Aí agora. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. É aquilo que eu falei para vocês. A gente não tem noção. A gente não tem noção da obra de Deus ainda. Essa oração a gente tem que continuar fazendo, de iluminação dos olhos. Porque olha o que o apóstolo Paulo está falando em Romanos. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que fez aquela obra. E a gente poderia até aumentar essa lista, né? O mesmo Espírito que criou os céus e terra é o Espírito que habita em nós. A gente não tem noção ainda do que habita em nós. Por isso que a gente precisa dessa oração. Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Ilumina os olhos do meu coração. Lembra que eu falei na live passada? Às vezes a gente vive como um mendigo sendo filho do rei. Espiritualmente falando. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É esse poder que está atuando em nós. Atuando a nosso favor. Aí eu falo igual Paulo em Romanos, né? Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou ler mais uma vez. Tem coisas que eu não preciso falar, a própria palavra já fala para nós. Por isso que eu tento repetir várias vezes, porque eu também estou tentando entender, deixar o Espírito Santo revelar o meu coração, mas também a própria leitura, só a leitura da palavra. Se esse devocional fosse só lendo, Deus também já estaria falando e muito. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nessa era, mas também na era vindoura. Então Paulo está colocando aí, né, os nossos olhos no lugar certo. Olha esse poder que atua para conosco. Olha esse poder de Deus que está ao nosso favor, que atua em nós. Olha quem é esse Espírito que habita em nós. Ele ressuscitou o corpo morto de Cristo, o corpo físico de Cristo. Transformou em um corpo glorioso. Fez ele ascender aos céus e sentar-se à direita do Pai. E ele está muito acima de todo principado, autoridade, poder,
domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nessa era, mas na vindoura. Tipo assim, Paulo não dá espaço. Então, olha aí como Efésios nos coloca lá em cima. A gente começa a ter visão do alto, de cima para baixo. Olha a natureza desse poder. Que poder é esse? Vamos orar? Agora é hora, eu sei que você já está orando aí, de agradecer a Deus, mas também de receber essas verdades no coração. Então, a nossa vida de oração, a gente pode fazer pedidos de coisas pequenas para Deus, não tem problema nenhum, mas também existem pedidos que Paulo está nos ensinando, que a gente aprendeu hoje aqui. Paulo, como um apóstolo, está nos ensinando alguns pedidos que são essenciais, pedidos que a gente vai fazer para o resto da vida e que tem a ver com a essência e a base de tudo. Vamos orar para que Deus ilumine os olhos do nosso coração. Mas vamos também declarar isso, tá? A oração também pode ser uma declaração, uma afirmação, receber essa realidade, né, que está disponível para nós hoje. Recebendo isso, por exemplo, eu tenho o Espírito Santo, Senhor, eu recebo essa obra do Espírito em mim, eu me aproprio disso, eu me deleito. Eu gosto muito de usar esse termo, Senhor, eu me deleito, que basicamente assim, eu aproveito isso, Senhor. Eu quero aproveitar, eu quero curtir, eu quero me deleitar no fato de que esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim. Eu vivo essa realidade, eu quero viver essa realidade. Então, quando a gente ora, a gente pode falar isso também. A gente pode pedir, a gente pode agradecer, mas a gente também pode se deleitar, né? Curtir essa realidade. Vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir mais uma vez essa manhã. Nós aprendemos aqui com Paulo, teu Espírito tem nos ensinado a pedir corretamente, a pedir aquilo que importa. Senhor, nós queremos pedir nessa nossa jornada, nessa semana, no nosso dia a dia. Ilumina os olhos do nosso coração, que a luz do teu Espírito irradie sobre nós, sobre o nosso interior, sobre a nossa mente, o nosso coração. Abre os nossos olhos mais. Sei que o Senhor já abriu nossos olhos e tem aberto. Nós não somos mais cegos, nós não estamos mais perecendo, nós fomos salvos pela graça, mas nós queremos trilhar essa jornada de conhecimento, Senhor, essa jornada de relacionamento, de pessoalidade contigo, Senhor. Nós queremos vislumbrar, descobrir, se deleitar, observando, recebendo, conhecendo todas as dimensões da tua obra, daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor é. Abre os nossos olhos como o Senhor abriu do servo. Abre os nossos olhos para ver o mundo espiritual, não apenas os seres espirituais, mas a dimensão de tudo que está acontecendo, daquilo que é eterno, das riquezas da tua glória, Senhor. Abre nossos olhos, Senhor. Nos dá espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem o Senhor é. Nós não queremos ficar parados no conhecimento do ano passado, da conferência passada, da última experiência, do último estudo. Nós queremos avançar, Senhor. Nós oramos por esse ano de 2024. Nós queremos conhecer mais de quem o Senhor é. Nos dá espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Nós queremos mais, nós temos fome e sede de Ti, Senhor. Às vezes a gente gasta tanto tempo com coisas, aprendendo coisas na internet, conhecimentos que são passageiros, que não edificam. Nós queremos conhecimento que é eterno, que muda o nosso ser, que transforma as nossas afeições, que transforma a nossa vida, transforma nosso caráter, que nos coloca no lugar certo, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, para a gente saber qual é a esperança da nossa vocação. Senhor, nós queremos ter os olhos voltados para o futuro também. Nós queremos a nossa âncora presa no lugar certo. Ó Deus, abre os nossos olhos, ilumina os olhos do nosso coração para ver aquilo que o Senhor prometeu no futuro,
para a gente esperar corretamente. Nós queremos amar o Teu reino, mas como que a gente vai amar o Teu reino se a gente não vê Ele, se a gente não conhece Ele? Senhor, ilumina os olhos do nosso coração para saber quais são as riquezas da glória, da herança nos santos. Oh, Senhor, há tantas riquezas na Sua glória, há tantas riquezas naquilo que o Senhor está fazendo na Sua igreja, há tanta beleza no Seu plano, Senhor. Deixa-nos conhecer mais um pouco, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, nos tira da cegueira espiritual. Nós oramos também, Senhor, para que nossos olhos sejam abertos para a gente perceber o poder que atua em nós, a força do Seu poder, como o Seu poder é intenso, é superior a todas as coisas desse mundo. Abre nossos olhos para perceber o ministério do Espírito Santo, a força. Teu Espírito não é um vento, uma energia, é uma pessoa forte. Existe poder no Teu Espírito. Abre nossos olhos para perceber isso, Senhor. Abre nossos olhos, Senhor. Nós queremos nos deleitar na Tua obra. Nós queremos ser maravilhados, Senhor. Assim como a gente vê uma cachoeira, assim como a gente vê uma estrela, uma paisagem muito bonita e fica vislumbrado, encantado. Nós queremos que os nossos olhos sejam iluminados para ver o Teu plano, para ver quem o Senhor é, para ver o Seu poder, para ver a Sua glória, para ver o que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor vai fazer. Essa é a nossa esperança. Nós queremos ter uma esperança robusta, Senhor. Mas nós também queremos Te agradecer por aquilo que o Senhor já nos tem mostrado, aquilo que o Senhor já nos tem revelado, aquilo que já foi revelado, aquilo que tem sido nosso alimento, Senhor. Nós queremos agradecer pelo Espírito Santo que está aqui. Obrigada, Senhor, pelo Espírito que está aqui, entre nós e em nós. Nós queremos honrar o Espírito Santo nessa hora. Nosso guia, nosso amigo, companheiro, o Senhor não nos deixou sós. Nós temos boa companhia. Obrigada, Jesus, pelo ministério do Espírito Santo, que já tem aberto os olhos do nosso coração, que já tem iluminado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Queremos crescer nesse conhecimento, nós queremos avançar nessa jornada. Queremos investir nisso, Senhor. É isso que é eterno, é isso que importa. Senhor, eu oro por esse dia. Faz com que a palavra cresça no nosso coração, Senhor. Nós queremos regar essa semente, que a palavra cresça no nosso coração. Que não seja apenas conteúdo, não seja apenas conhecimento passageiro, mas seja conhecimento e sabedoria para a nossa vida. Que seja conhecimento e sabedoria para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigada por estar conosco, comigo. Um prazer estar com vocês. Nossa, para mim foi muito bom. Essa oração de Paulo é muito especial. Amanhã a gente volta às 8. A live fica salva, tá? Vai ficar uma série lá, devocionais em Efésios. Nos stories eu vou postar durante essa semana algumas indicações para quem quiser estudar mais Efésios, se interessou mais pelo livro. Eu vou deixar. Lembra que esse devocional não é meu, é seu também. Se você está aqui, faz sua oração. Enquanto eu estou falando, se alguma coisa aquecer seu coração, não perde tempo. Fala diretamente com Deus. Aproveita os momentos que o Espírito Santo aquece o nosso coração para orar, tá? Para ter comunhão com Deus. Tenham um excelente dia. Até amanhã.